Olá pessoal, aqui quem fala é Jefferson Oliva, este é o Análise BSS e eu vou analisar rapidamente os 4 nomes que estão surgindo na mídia para dirigir o Santos na temporada 2025. Todo mundo sabe que o Santos não tem mais o técnico Carille, o Santos demitiu o técnico Carille após a derrota para o CRB e a conquista do título da Série B, e o Santos deseja um novo técnico para o ano de 2025. O perfil desse técnico é um técnico que trabalhe com a base, que jogue de forma ofensiva e possua variações táticas dentro do seu jogo, né? Tudo aquilo que o Carille não tinha. O Carille é um técnico que não explorava a base, não jogava de forma ofensiva e não é um técnico que mudava taticamente a equipe do Santos. E aí, com a saída do Carille, alguns nomes começaram a pipocar na mídia, né? Os veículos de comunicação que cobrem o Santos. E eu vou falar um pouco desses 4 nomes que apareceram com mais força. Luiz Castro, português que treinou o Botafogo em 2023. Renato Gaúcho, que nunca treinou um time em São Paulo, né? Treinou times no Rio, no Paraná, no Sul, no Nordeste, mas acho que nunca teve aqui no estado de São Paulo, pelo que eu me lembre. O Cuca, velho conhecido do Santista, já de 3 passagens pelo Santos. E o Pedro Caixinha, ex-técnico do Bragantino, que foi o primeiro nome, inclusive, a surgir dentre esses 4 aí. Então eu vou trazer um pouco os prós e os contras de cada um deles, tá? E aí minha opinião final sobre o plano A e o plano B dentre esses 4 nomes, tá? Então, não é porque eu acho que esses 4 nomes são os nomes ideais. Eu estou trazendo, na minha opinião, os prós e os contras dentre os 4 nomes e quem eu acho que deveria ser o plano A e o plano B desses 4 nomes, tá? Que são os nomes que na teoria, estão mais perto de treinar o Santos em 2025. Vou começar com o Luiz Castro, tá? O Luiz Castro ele foi muito bem no Botafogo em 2023, com um futebol arrojado, equilibrado entre defesa e ataque, rodando muito bem o elenco, sabendo extrair o máximo do elenco do Botafogo. Tá certo que ele não foi bem no Campeonato Carioca de 2023, o Botafogo não passou para a fase de semifinal do Campeonato Carioca, né? Mas ele foi muito bem no Brasileiro, e aí ele teve uma proposta do time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr da Arábia Saudita, foi embora para ganhar muito dinheiro, e o Botafogo desde então, naquele ano, as coisas foram de mal a pior, né? Entrou Bruno Lage foi demitido, ou pediu demissão, uma coisa do gênero, né? Aí entrou o Thiago Nunes, substituindo o Lúcio Flávio, que foi um técnico interino, e aí o Botafogo ele acabou perdendo um título que estava quase ganho para o Palmeiras no ano passado. E quase o Botafogo ficou fora da Libertadores, inclusive. Se tivesse mais umas 3, 4 rodadas, era capaz de o Botafogo nem pegar a Libertadores, porque os resultados das últimas rodadas do Botafogo foram bizarros, tá? Mas, até então, o Luiz Castro fez um ótimo trabalho, é um técnico que usa a base, que sabe mudar o jogo taticamente, propõe jogo, tudo aquilo que o Santos procura, tá? Então, esses são os prós do Luiz Castro. Os contras, valor de salário. É um técnico que, ele, apesar de ser mandado embora lá da Arábia, ele tá com status alto aqui no futebol brasileiro. Então, o Santos provavelmente teria que disputar a contratação do Luiz Castro com outros clubes brasileiros, na minha opinião. E isso valorizaria o valor do salário dele, ficaria mais caro, consequentemente. Ele não está com pressa de decidir a vida dele, e isso é um problema para o Santos, porque como o Santos é um time que tem problemas financeiros, isso geraria um atraso no planejamento, e aí uma demora mais para ir no mercado, e o time que não tem dinheiro precisa ir no mercado antes que os outros, e peneirar melhor os jogadores que ele vai contratar.
E também a gente não sabe como que ele vai trabalhar com um time recém-subido da Série B para a Série A em São Paulo, né? A pressão do Botafogo com uma SAF é diferente da pressão do Santos sem SAF, tendo acabado de subir para a Série A do seu primeiro rebaixamento e essa mácula que o torcedor tá tão recente nele. Então, esses são os prós e os contras, tá? O segundo técnico é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho nunca treinou um técnico de São Paulo, pelo que eu me lembre, tá? Não lembro de estar no Palmeiras, no São Paulo, nem no Corinthians, nem algum outro time de São Paulo, né? Por respeito, Guarani, algo assim. Seria a primeira passagem dele por um time de São Paulo. Ele é um técnico que também utiliza a base, menos que os Cássio, mas ele lança alguns meninos. A gente vê alguns meninos do Grêmio serem lançados, como o caso do Cebolinha, o caso do Arthur, o próprio Luan, que era um menino quando jogou lá com o Renato Gaúcho. Ele é um técnico que costuma cumprir contrato, não é um técnico que sai no meio do caminho, tá? Ele é um técnico que, apesar de pedir reforço, não é um cara que reclama publicamente das condições, tá? Ele trabalha com o que ele tem, só que ele tem aquele estilão marrentão de falar, de se impor, e é um técnico que, apesar de não ser um estudioso na teoria, é um cara que trabalha, tá? O Grêmio, esse ano tá muito mal, mas o Grêmio teve bons trabalhos na mão dele, tá? Em termos de campeonato, bons resultados, né? O Grêmio, com ele, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão gaúcho. Aí ele subiu o Grêmio para a Série A em 2022, foi vice-campeão ano passado brasileiro. Então, assim, ele consegue ter bons trabalhos, tá? Acho que conseguiria dominar bem os egos do elenco do Santos. Alguns egos a gente não sabe como será esse elenco para 2025. Muitas notícias de saída, de possíveis saídas, né? Também vai voltar jogador de empréstimo. O Santos tem que ir ao mercado. A gente não sabe como está a situação do Gabigol, se já confirmou a ida dele para o Cruzeiro, a questão do Neymar. Mas é um cara que sabe se impor, sabe dominar bem o ambiente e é muito querido pelos jogadores. Pelo menos é isso que se fala, né? Agora, qual o lado ruim do Renato, né? É um cara que não assume que tá errado. Dificilmente a gente vê o Renato batendo a mão no peito e falando, eu errei, desculpa aqui, culpado fui eu montei o time errado e tal. É um cara que acredita em jogadores que são carta fora do baralho, e isso é uma faca de dois gumes, pode ser que dê certo, como deu com alguns jogadores do Grêmio, como o Leonardo Moura, que foi bem no Grêmio, o próprio Diego Souza foi bem no Grêmio, mas a gente tem outros caras que não foram tão bem. O próprio Vanderlei, que foi jogar lá, o Vitor Ferraz, foram jogadores que não deram certo no Grêmio, tá na mão do Renato Gaúcho. E então, ele tem esse problema. Muitos falam que ele não treina o time. O Grêmio de hoje não é um time brilhante, é um time que está brigando contra o rebaixamento. Mas é uma cara diferente para o time do Santos. Não acho que ele ia pedir milhões, em modo dizer, né? Não ia pedir uma fortuna. Ele não tem tanto mercado assim como tem o Luiz Castro, por exemplo. Ele acha que não tem mercado, por exemplo, no Rio, talvez hoje, só no Vasco e no Fluminense, se o Mano não ficar no Fluminense. No Sul, ele não tem mercado. Em Minas, talvez no lugar do Diniz, ou no lugar do... O Minas acho que até tem espaço ali, né? Em São Paulo, o Abel não deve sair, talvez no Corinthians teria espaço, e hoje no São Paulo não tem espaço. Então ele não tem um mercado tão grande, né? Então tem o lado bom e o lado ruim do Renato Gaúcho. O outro treinador é o Cuca, tá? O Cuca já teve 3 passagens aqui pelo Santos. Em 2008 ficou, acho que 8 jogos, foram 7 derrotas e uma vitória apenas, acho que contra o Internacional. E o Cuca foi mandado embora. Ele volta para o Santos em 2018 na gestão Pérez, tirou o Santos do rebaixamento e o Santos, depois ele sai
para ir para o São Paulo, ele fez uma cirurgia, acabou indo para o São Paulo depois, né? E aí ele volta em 2020 no lugar do Gesualdo, já ele pega um pouco da gestão Pérez, um pouco da gestão Rolo e termina na gestão Rueda. Ele consegue classificar o Santos para a pré-Libertadores de 2021 e leva o Santos para a final da Libertadores e a gente perde a final no Maracanã para o Palmeiras, naquele fatídico dia 30 de junho de 2021. Gol do Breno Lopes, né? Onde muitos ocupam por conta daquela questão da lateral, onde discutiu com o Marcos Rocha, e aí estabilizou o time, e também pela entrada do Wellington Tim, que nunca mais jogou em lugar nenhum, tá? Os lados positivos do Cuca, né? Os prós do Cuca. É um cara que conhece o clube, conhece a diretoria, conhece a torcida, conhece os jogadores, uma boa parte deles. Pituca, por exemplo, é um cara que foi treinado pelo Cuca, João Paulo também. Se o Soteldo retornar de empréstimo, o Soteldo também foi treinado pelo Cuca. Então ele conhece bem. Ele conhece bem o mercado ali para contratar. Ele domina bem o vestiário, apesar que tem uma briga com os jogadores, mas ele conhece bem o vestiário, domina bem ali. É uma área que ele domina bem. Ele monta bons times, tá? Taticamente, os times do Cuca são bons times. Não são times organizados taticamente, tá? Ele consegue variar o time taticamente na forma que dá ali, tá? Então tem esses lados positivos aí do Cuca. Qual a questão negativa? O Cuca dificilmente cumpre contrato, tá? O Cuca saiu do Santos em 2021 porque quis sair. Em 2018 ele inventou, não. Ele teve que operar o coração, mas ele podia ter ficado no Santos, inventou para ir para São Paulo, foi para São Paulo e foi mandado embora, tá? Ele também tem a questão toda do crime que ele cometeu, do estupro, né? Que o processo foi anulado, mas tem essa questão toda, e isso é relevante, porque isso existe, tá? Então eu teria que ver como seria a relação dos patrocinadores em relação a isso, da torcida, tá? Então muita gente tem essa rejeição com o Cuca por conta dessas coisas, tá? De tudo isso que eu falei. Eu acho que é um cara que não viria para ganhar muito, o Cuca está em baixa, tá? Ele saiu da Transparência numa saída bizarra também, onde ele saiu, pediu demissão, todo mundo achou que ele ia para o Cruzeiro, acabou não indo, então ele acabou desempregado desde então. E acho que não foi procurar para outro time, pelo menos não publicamente, tá? E o quarto nome é o Pedro Caixinha, foi o primeiro que apareceu na mídia. Pedro Caixinha fez um bom trabalho, a meu ver, no Bragantino, só que o nível do time do Bragantino foi caindo, e aí os resultados do Pedro Caixinha também foram desaparecendo junto com a qualidade do time, tá? É um técnico que não tem bons números. O nosso Henrique Vieira aqui do BSS trouxe alguns números do Caixinha. Antes do Bragantino, até no Bragantino não tem bons números assim. É um cara que joga ofensivo, é um cara que trabalha com o que tem, é um cara que usa base, assim como o Cuca vai usar alguns jogadores, tá? Da base. Até acho que desses quatro é o que mais usa o Caixinha. Não vai reclamar de contratação, acho que vai pedir jogadores, claro, mas não é aquele cara que vai ficar enchendo o saco da diretoria para contratação. Ele vai se virar com o que ele tem, ele vai arregaçar a mão e vai trabalhar. Eu acho que dos quatro é o que mais vai trabalhar, tá? É o que vai ganhar menos dos quatro, tá? Ele vai chegar talvez com mais pressão, não em relação ao nome dele, mas em fazer um bom trabalho e fazer o nome dele, né? Os outros três já têm um nome consolidado. A do Gaúcho, o Cuca e o Luiz Castro, né? O Caixinha vem para um time grande fazer o nome dele, né? Porque uma coisa é você fazer o teu nome num Bragantino, num Guarani, no Fortaleza, né? No Atlético Goianiense, no Juventude. Outra coisa é você treinar um Santos, um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um Inter, um São Paulo. É uma outra questão, né? É um outro tipo de pressão. E então ele vai ter um trabalho diferente a se fazer, tá? Eu acho que é um técnico que poderia dar certo por aqui. O lado ruim é que ele não tem um punch, ele não tem aquela pegada de campeão, de ser vencedor. As chances que ele teve de eliminar os times grandes com o Bragantino, ele não conseguiu. Ele teve a chance de eliminar o Corinthians Sul-Americana de 2024 e ele não conseguiu. Ele teve a chance de eliminar o Corinthians nos pênaltis. Teve o pênalti final, por 2 vezes o cara conseguiu perder o jogador, né, os dois jogadores, por 2 vezes ele foi eliminado pelo Corinthians, né? Ele não foi bem contra o Santos em final do Paulista.
em Itaquera. Ele jogou, eu acho que foi ele que disputou a final contra o Atlético Paranaense da Sul-Americana e perdeu. Então ele não conseguiu se mostrar um técnico campeão, um técnico vencedor até agora, tá? E isso dá uma frustrada nos planos do Santos, por exemplo, de tentar ganhar um título ano que vem, um título paulista, por exemplo, porque tem técnicos que são bons técnicos, mas não tem um punch de campeão, tá? Talvez o Caxias seja um deles. Então pesa essa questão, pesa também ele ter só trabalhos em times pequenos no Brasil, tá? Pesa, porque o time grande é diferente, mas isso é para os dois lados. Pode ser que isso seja uma motivação a mais para ele, mas também pode ser que isso seja um obstáculo que ele tenha que enfrentar, tá? Então é um nome que assim, a torcida nem achou ruim, nem achou bom, achou neutro, tá? Achou, ok, né? Enquanto uma parte da torcida, assim, eu acho que o Luiz Castro, a torcida é o que mais gostou. O Renato não foi. A torcida não se animou tanto, o Cuca também não, por todo o histórico do Cuca. E o Caixinha, beleza, né? O Caixinha não teve rejeição. Né? Eu acho que o Luiz Castro, para resumir, acho que o Luiz Castro teve maior aprovação, o Cuca a maior rejeição, seguido do Renato. E o Caixinha, tipo, não teve nem rejeição nem aprovação. Ficou ok, tá? Bom, para eu encerrar o vídeo, o que eu acho? Eu acho que a melhor opção é o Luiz Castro, mas a questão salarial pega muito. E a opção B eu ia de Renato Gaúcho. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa diferente. Eu acho que o Cuca é a pior opção das quatro. Já conhece o Cuca, já sabe o modus operandi, vai ser muita coisa ruim para o Santos, tá? O Renato poderia dar certo aqui, porque é um cara que consegue montar bons times, o Grêmio prova isso, ele fez um bom trabalho no Grêmio, não dá pra falar que o trabalho dele é ruim. Esse aí não tá ruim. Tá, mas é um trabalho a longo prazo, médio prazo, consistente do Grêmio, tá? A gente não sabe os meus pormenores do que acontece com o Grêmio. E o Caixinha tem que ver como ele vai receber os jogadores, qual vai ser a aposta, qual vai ser a liberdade, mas eu não acho a opção ruim também. Eu acho das quatro opções, o Luiz Castro melhor, mas eu acho que eu sei que é complicado o salário e esse tempo que ele quer para descansar, tá? E aí o Renato e o Caixinha são opções melhores que o Cuca. Tô falando sempre desses quatro que a mídia ventilou. Não tô falando que é a melhor opção disponível, tá, gente? Porque alguém vai falar assim, o Jefferson tá falando que ele quer o Renato. Não é isso. Eu tô falando que entre os quatro eu colocaria Luiz Castro, Renato, Caixinha um pouquinho abaixo e o Cuca por último. Tá? Desses quatro técnicos que a mídia ventilou aí nos últimos dias, tá? Pessoal, é isso. Compartilhe as lives e os vídeos do BSS, se inscreva no canal, se torne membro se você puder, apenas R$ 2,99 o plano mais barato. A gente tem live diária, tem vídeo. Quem for membro consegue participar de sorteios, consegue entrar no grupo de membros, consegue receber material, vídeo, textos exclusivos, tá? Nos ajuda, nos fortalece, a gente continuar o trabalho aqui que a gente faz. Muito obrigado e é isso. Até a próxima.